Existem comunidades que são boas e existem comunidades que só parecem boas. Meu nome é Martina, aqui nesse canal a gente fala exclusivamente sobre comunidade. Eu estruturo comunidades, sou especialista em gestão de comunidade há 5 anos e estruturo especialmente para o nicho de infoprodutores. Mas vamos falar sobre por que comunidades parecem boas. A diferença entre as comunidades que são boas de fato e as comunidades que parecem boas e quando você chega lá não tem nada de comunidade são 3 coisas, as principais, que é você ter estrutura, é você ter propósito claro e você ter uma gestão eficiente. O que eu quero dizer quando eu tô falando de estrutura? Bom, uma comunidade precisa de uma estrutura. Ela precisa ter rituais, ela precisa ter planejamento de conteúdo, que é o que vai ser entregue dentro dessa comunidade para os membros. Ela precisa estar numa plataforma em que os membros já tenham familiaridade e você precisa ter uma estrutura clara sobre como essas pessoas vão chegar nessa comunidade, como que elas vão se perceber dentro desse ambiente. Então elas precisam saber o que, quando, onde e porquê, o que fazer, quando fazer, onde fazer, por que contribuir, por que engajar dentro da sua comunidade. E aí eu já entro num segundo ponto, que é o propósito estar muito claro. O propósito a gente define muitas vezes como algo que é muito intangível, digamos assim, mas na verdade o propósito pode se resumir em por que essas pessoas precisariam estar na sua comunidade, ou o que muda na vida dessas pessoas de elas estarem nessa comunidade ou elas não estarem na sua comunidade. Então, basicamente, é você pensar por que você quer reunir pessoas e o que seria relevante de fato para que essas pessoas estivessem na sua comunidade a ponto delas pagarem para ter acesso ao ambiente que você está ofertando. Então, isso precisa estar muito claro. A tua comunidade, ela precisa resolver algo na vida dessas pessoas. Precisa só resolver um problema? Claro que não, mas esse é o ponto-chave. O propósito estar muito claro é o ponto-chave que vai fazer com que a gente consiga atrair as pessoas para dentro da comunidade, para dentro disso que você está criando. Porque, claro, a gente está criando comunidade, a gente quer que as pessoas estejam ali dentro do nosso ecossistema. Então, como as pessoas não estão habituadas, em sua maioria, não estão habituadas a acessar comunidades de verdade, elas estão acostumadas com grupo, e eu posso falar sobre essas diferenças depois, mas como elas não estão habituadas, a gente precisa ter um atrativo. E esse atrativo é o propósito da tua comunidade, é o que de fato vai ser resolvido, ou qual que é a transformação que você gera dentro desse espaço que você está oferecendo. Então, a gente já passou aqui por estruturar tudo direitinho, manter a constância, a estrutura entre o planejamento de conteúdo, a plataforma, como que você vai estruturar todo esse espaço, qual que vai ser a jornada dessas pessoas, como que é a governança, isso tudo entra em estrutura. A gente já falou sobre propósito, que é você definir de fato o motivo pelo qual você está reunindo essas pessoas, e também agora a gente entra numa parte de gestão eficiente. Como eu já falei, eu faço a estruturação das comunidades para infoprodutores, eu tenho uma consultoria relativa a isso, e eu também sou gestora de comunidade. Então, eu gerencio comunidades, foi assim que eu entrei no universo das comunidades, me capacitando para gerir comunidades. Então, nesses 5 anos, né, de experiência com mais de 10 nichos de comunidades diferentes, a gente aprende algumas coisas a respeito do comportamento humano e a respeito de como a gente precisa se posicionar enquanto gestor de comunidade, enquanto líder presente dentro dessa comunidade. Porque não se engane, a gente trabalha, obviamente, para que a comunidade ela se retroalimente. Mas como eu disse alguns instantes atrás, as pessoas não estão habituadas a estarem em comunidade. Então, para as pessoas é muito difícil elas se perceberem ali porque elas trazem da rede social um comportamento que é passivo. Então, a liderança ela tem o intuito de movimentar essa comunidade para que eles entendam quais ações são esperadas deles lá dentro e o que eles precisam fazer para nutrir essa comunidade. E eu tô falando aqui, gente, bem aberto, mas tudo isso que a gente faz é um trabalho que é meio invisível, digamos assim. A gente faz com intencionalidade e estratégia. Então, não é uma coisa que é escancarada, digamos assim, não, estamos fazendo isso por causa disso e disso. Não, é uma coisa que é mais intencional, é uma coisa que é mais cuidadosa, é uma estratégia que a gente vai colocando em prática para movimentar essa comunidade. Como eu disse, a gente trabalha para que a comunidade flua sozinha, para que ela se retroalimente. Mas no primeiro momento isso não acontece por causa desses comportamentos que as pessoas trazem,
que é o comportamento de só consumir e não contribuir, que é o comportamento de esperar que as coisas venham todas na mão delas, os conteúdos venham todos na mão delas. E por que a gente trabalha como lideranças presentes, lideranças claras dentro da comunidade? A gente trabalha para movimentar essas pessoas para que elas entrem no ritmo do que de fato é uma comunidade, que é a colaboração, que é ajuda mútua, que é você estar ali em um movimento de estarem coiguais com você. Então, em algum aspecto, você tá ali com pessoas que estão buscando algo, seja profissional, seja na vida pessoal, seja em qualquer âmbito da vida, mas estão juntas ali e o movimento potencializa muito isso. Por isso, existem tantos movimentos de comunidade tão fortes, né? Porque isso meio que mobiliza as pessoas para que elas vejam outras ali se movimentando e que elas vão em busca disso também. Então, a gente tem uma parte que é mais técnica, que faz parte da gestão de comunidade, porque você está criando um ecossistema para que sejam pulverizados resultados dentro do seu negócio. Eu crio comunidades para que elas virem pilares de negócio. E a gente faz isso estabelecendo metas, a gente faz isso observando métricas, né, enquanto gestores de comunidade. A gente faz isso analisando os dados da comunidade e interpretando esses dados e transformando esses dados em ações para a própria comunidade ou para outra área do seu negócio. Por exemplo, conteúdos. Então, tudo isso precisa de uma gestão muito presente. Você precisa saber o que você está fazendo para movimentar essas pessoas, para obter os dados que você precisa através ali das métricas para transformar isso. Então, por exemplo, as comunidades são grandes potencializadores de conteúdo, porque as pessoas que estão juntas, elas falam sobre o que elas querem, sobre o que elas gostam, sobre o que elas não gostam, sobre o que elas precisam, principalmente. Então, por exemplo, você tem uma comunidade, você tem uma fonte inesgotável de conteúdo. Só você chegar lá e perguntar, pessoal, vocês estão precisando de quê? Quais conteúdos vocês gostariam de ver? Só que tudo isso feito com muita intenção, né? Porque a comunidade é sobre, né, a gente estreitar o nosso relacionamento entre eu, que estou criando a comunidade, e você, mas principalmente também fomentar essa conexão entre os membros da comunidade. E ele ser um terreno fértil para você fazer negócio, para você gerar conversas, para ter umas conexões, para ter engajamento de qualidade e não só engajamento pelo like. Porque em comunidade a gente preza muito mais a qualidade das conexões, a qualidade do engajamento ali, das conversas que estão acontecendo do que os números propriamente. Não que os números não sejam importantes, a gente vai falar sobre números e métricas mais pra frente, para você observar se a sua comunidade está saudável, mas principalmente a gente fala ali sobre as conexões. Por quê? Porque a gente trabalha para que as pessoas indiquem também a nossa comunidade, não é? Então a gente precisa de dinheiro, né? As pessoas vão pagar para estar naquele espaço. E quando a indicação acontece daquele lead que já foi transformado, né, ali dentro pelo seu produto, pela sua comunidade, enfim, entende que a indicação é um ponto muito mais quente para fechar, né, mais pessoas ali por dentro da comunidade do que só uma propaganda, um anúncio, por exemplo. Porque a pessoa tá te indicando, olha, eu vivi isso dentro desse espaço, eu acho que você também deveria estar nesse espaço. Entende? É muito diferente do que você pegar um lead frio que vai ver um anúncio seu e vai pensar e etc, e talvez não vá converter, ou talvez vá começar a te seguir. Entende que a indicação é um encurtador, né, das nossas vendas? Então a gente pensa muito nesse sentido também. Então a diferença, né, de uma comunidade que vai dar resultado não só para o seu negócio, mas para os membros é exatamente isso. Ter estrutura, ter um propósito muito claro, as pessoas precisam saber de fato o que elas estão fazendo ali, porque elas deveriam estar ali, e principalmente ter uma gestão ativa para que a gente consiga estrategicamente e intencionalmente transformar ações em benefício para o nosso próprio negócio. E aí, se você sente que está precisando aí de um buzz na sua comunidade, aqui vão ter mais conteúdos toda terça e toda sexta-feira. A gente vai falar sobre comunidade. Eu também tenho uma consultoria de estruturação de comunidade, mas se não é o teu momento de criar, ou se você já tem e quer um diagnóstico melhor, eu também tenho a Via, que é um momento comigo, onde eu vou analisar a sua comunidade e vou trazer para você as soluções que você precisa tomar para que essa comunidade engaje, para que essa comunidade engaje ainda mais dentro do seu ecossistema de negócio. Até o próximo vídeo.